cível de direito público coletivo, cumprimento de militares, eventuários, doutor procurador, advogados, partes presentes, jornalistas, imprensa, pessoal que está lá no apoio, na taquigrafia. E pergunto se os eventuários receberam a cópia da ata, número 15, da sessão passada, se viram alguma coisa a ser retificada. Nada a retificar, já recebi e nada tenho ao opor quanto à aprovação da ata. Então eu dou a ata número 15 de 2013 como aprovada. Temos alguns pedidos de adiamento e adiamentos por ausência justificada da eminente juíza convocada, a doutora Wandimara Zanolo, que hoje está participando de um julgamento na primeira Câmara Civil de Direito Privado. E das compensatórias também é pedido, exatamente. Então, a doutora Wandimara, adiada por ausência justificada da relatora, o 31 da pauta, apelação 126.510 de 2012, o 32, apelação 127.540 de 2012, o 33, apelação 136.034 também de 2012, o 35, apelação 143.106 de 2012, o 58, reexame necessário 108.784 de 2012, o 61, reexame 126.110 de 2012, o 63, reexame necessário 130.869 de 2012, o 64, reexame necessário 130.895 de 2012 e o 67, apelação com reexame 143.632 de 2012 da comarca de Araputanga, todos adiados em razão da ausência justificada da eminente relatora. Adiados a pedido da relatora, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, o número 2 da pauta, que é a apelação 41.373 de 2011, o 3 da pauta, adiado também a pedido da relatora, porque foi ajuizada uma petição, né? Tem petição para juntar, né? Isso, desembargadora, pedido da parte. O número 3, que é a apelação 47.582 de 2012. Número 4 da pauta, também da relatoria da desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, a apelação 87.917 de 2012. O número 5, também a apelação com reexame 34.227 de 2012, da comarca de Itangará da Serra. Número 19, da relatoria da eminente desembargadora Maria Aparecida, apelação 84.329 de 2011, e o 30 da pauta, apelação 126.210 de 2011, número 30 da pauta, então, da comarca da capital, adiado ao pedido da eminente relatora. Nós temos a continuação do julgamento, é o número 1 da pauta, apelação 19.615 de 2011, da comarca da capital, apela de José Geraldo Riva, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, apelantes também Nivaldo de Araújo, Humberto Melo, Bozac e outros. Também apelante adesivo ao Ministério Público e todos também apelados. Ação civil pública, o julgamento teve início pedido de preferência do doutor Rodrigo Mudrovich, isso. Foi adiada a conclusão do julgamento e face do pedido de vista da eminente vogal, foram rejeitadas a unanimidade as duas questões de ordem suscitadas pela defesa,
Também foram rejeitadas as preliminares de nulidade por incompetência da vara especializada em ação civil pública e ação popular, também a nulidade pela nulidade do inquérito civil, e aí também a questão, a nulidade pelo cessamento de defesa, sendo que a relatora e o revisor rejeitaram o preliminar e a vogal pediu vista. Doutor, nós não temos pedido de sustentação porque o julgamento já começou e o pedido de a sustentação foi feita pelo advogado. Só um esclarecimento. Quando o documento novo que foi juntado hoje aos autos, seria breve. Pois não, só um esclarecimento. Só um esclarecimento. Pois não. Então, boa tarde, excelência. Nós juntamos hoje aos autos um parecer lavrado pelo ministro Mauro Galvão. O ministro Mauro Galvão foi magistrado de carreira, juiz federal, desembargador do TRF e ministro do Supremo Tribunal Federal, especificamente relacionado à questão de ordem que o julgamento vai ser concluído agora. Eu peço bem, Vossa Excelência, rapidamente, para ler um curto trecho do parecer. Não, o senhor vai fazer esclarecimento. Leitura a gente já fez, que a gente recebeu no memorial. A gente sabe ler. Nós só estou esclarecendo, então, em relação à juntada do documento, e peço que seja levado em consideração. Agradeço. Então, tem a palavra a eminente examinadora Maria Aparecida, em face do seu pedido de vista quanto a preliminar de licenciamento de defesa aos apelidos. A palavra com Vossa Excelência. Senhora Presidente, eminentes pares, após a ilustre relatora desembargadora Maria Notícia, que na época do Jacques, ter rejeitado o preliminar de licenciamento de defesa suscitada pelos apelantes José Geraldo Riba, Nivaldo de Araújo, Geraldo Lauro, Humberto Melo Mosaico, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, e o revisor, Dr. Sebastião Barbosa Farias, tê-la acompanhado, pedir vista dos autos para melhor analisar essa matéria preliminar. De início, registro que, o julgamento antecipado da mídia é dever do magistrado, que analisando a demanda e entendendo que as provas documentais anexadas aos autos levam ao isolamento da cognição dos fatos expostos pelas partes, considera não ser necessária a produção de provas orais. Fecha aspas. Segundo o renomado professor Hernani Fidelis dos Santos, o qual tive a honra de ser sua aluna durante o curso de Direito na Faculdade de Direito de Uberlândia, entre aspas, o julgamento antecipado da lei de artigo 313 é imposição da lei ao juiz, que poderá, inclusive, ser responsabilizado quando deixar de fazê-lo levianamente. E acrescento, o julgamento antecipado da lide não está na vontade das partes. Ocorrendo as hipóteses de possibilidade, deve ser proferido. A decisão antecipada só será ao Estado se o fato tiver realmente relevância para o processo. Santos, Hernando Fidelis, Manual de Direito Processual Civil, São Paulo, Editora Sarário, volume 1, página 489. Para o Teotônio Negrão, comentando em sua obra o artigo 330, temos, entre aspas, o presente cogente conhecerá e não poderá conhecer se a questão for exclusivamente direito, o julgamento antecipado da lide é obrigatório. Não pode o juiz, por sua mera conveniência, relegar para a fase ulterior a prolação da sentença se houver absoluta desnecessidade de ser produzida a prova em audiência. Negrão, Teotônio, Código de Processo Civil, Legislação Processual, página 408. Fecho aspas. E continuo. O STJ, por sua vez, já decidiu que o julgamento antecipado da lide não é uma faculdade, e sim um dever do julgador. Deve, entre aspas. Em sede de embargo da execução, é inadmissível e mesmo inaceitável a oitiva de testemunhas, portanto, o juízo deve se ater aos documentos acostados aos autos, devendo o magistrado fazer uso do permissivo no artigo 330, inciso 1 do Diploma Processual Civil, quando o processo versar sobre a matéria de direito e a prova ser exclusivamente documental. A propósito, o STJ, guardião do direito infraconstitucional, pacto incisivo, entre aspas, presente as condições que encerram o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade assim proceder. STJ, e eu cito alguns julgados precedentes da relatoria do ministro Eduardo Ribeiro, publicado no Diário da Justiça em 2001. E ainda, entre aspas novamente, o julgamento antecipado da lide
deve acontecer quando evidenciada a desnecessidade de produção de prova, de outro modo caracterizado tipo cerceamento de defesa, RSTJ 48405. Claro, também a colação, na mesma linha que o julgamento antecipado da lide, é dever do juiz, principalmente em decorrência dos princípios da celeridade e economia processual, a par da razoável duração do processo, igualmente integrados ao nosso sistema constitucional, que são a maioria, a participação harmoniosa com o artigo 330 do Código de Processo Civil. O nosso egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesta toada, também decidiu, entre aspas, recurso especial, ação cautelar, Lei 8.429/92, afastamento de prefeitos e servidores em sede de cautelar, improbidade administrativa. O julgamento antecipado da lide, artigo 331 do CPC, não implica cerceamento de defesa se desnecessária instrução probatória, porquanto o Instituto conspira a favor do princípio da celeridade. 2. Não constituindo a documentação doada a causa determinante da decisão impugnada, não há que falar em imunidade por infringência ao artigo 398 do Código de Processo Civil. 3. É lícito o magistrado, à luz do princípio do convencimento racional, artigo 131 do CPC, decidir a causa, motivando o porquê da sua fundamentação calcada nos fatos, provas, direito e jurisprudência que entendeu pertinente. Fecha aspas. Restando os fatos e as provas relevantes no caso, amplamente demonstrado na instância ordinária, passa-se o alegado malferimento da lei federal, invocado artigo 298 do CPC. A influência do documento pelo seu teor probatório não pode ser analisada pelo STF por força da súmula 7, recurso especial desprovido, fecho aspas, e continua. Em caso, o magistrado de piso, como bem salientou a eminente relatora, apresentou justificativa, como determinado no artigo 330 do Código de Processo Civil, sobre as razões que o levaram ao julgamento antecipado da lide, afirmando que, entre aspas, a questão de mérito, conforme melhor será exposta adiante, consiste em saber da ocorrência ou não da prestação de serviço pela empresa Sereia Publicidade e Eventos Limitada, em favor da Casa Legislativa Estadual e, por consequência, a licitude dos pagamentos que, segundo os próprios requeridos, a ela foram feitos. As provas documentais contidas nesses autos dão conta de que a empresa beneficiária dos cheques enumerados, cujos microfilmes obtidos em quebra judicial de sigilo bancário, também não constam desses autos. Não tinha situação jurídica regular de modo a poder operar validamente com o poder público e, portanto, oferecer de serviços ou materiais, tendo efetivamente figurado como beneficiário de todos os cheques citados na inicial. Esse fato, ou seja, a irregular situação jurídica da empresa, alegado na inicial, não foi especificamente impugnado pela defesa de nenhum dos requeridos, restando incontroverso nos termos do que prevê o artigo 334, 2 e 3 do CPC. O fato, base de imputação, isto é, a emissão de 48 cheques pela Assembleia Legislativa em nome da empresa Sereia Publicidade e Eventos Limitada, portanto, é admitida pelos requeridos, atraindo a incidência da regra do artigo 334.2 do CPC. Por outro lado, as alegações defensivas constituem aspecto das condutas que consubstanciam questões de direito ou a qualificação e consequências jurídicas dos fatos, matéria que em nosso direito processual se insere na ampla cognição do juiz, conforme o dever do seu ofício, segundo a máxima iure novic curia, fecha aspas, e continua. Em que perde os fundamentos despendidos pelos apelantes, não prospera a preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. De fato, conforme dispõe o artigo 130 do Código de Processo Civil, entre aspas, caberá ao juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Fecho aspas. Nesse sentido, o magistrado está investido do poder de iniciativa probatória, mormente quando lhe restar perplexidade ante os elementos constantes dos autos, nos precisos termos do artigo 130 do CPC, não se tratando, pois, de um mero espectador inerte diante dos interesses em conflito. Havendo nos autos a perfeita harmonia com os princípios informadores do processo, como é o que se estampa no artigo 131 do citado de Código Processual, que dispõe sobre a livre apreciação das provas pelo juiz,
na modalidade de persuasão racional, pode indeferir pedido de produção de prova. Dessa forma, entendendo o juiz que o feito encontra suficientemente instruído, sendo o caso de julgamento antecipado e que outra prova não contribuirá para a solução da lide, pode até mesmo indeferi-la quando requerida, a fim de evitar a produção de provas desnecessárias que somente se prestariam a retardar a solução da controvérsia. Acerca do tema, leciona Misael Montenegro Filho, que eu cito o ensinamento dele no seguinte teor, entre aspas: a decisão de indeferimento e inadmissão da produção de prova apoia-se no princípio do livre convencimento racional, exigindo a jurisprudência apenas que seja fundamentado o suficiente, como é o caso dos autos. Ao juiz foi conferida liberdade pela lei de ritos para apreciar a prova de forma livre, valorando-a conforme a sua convicção, dando a cada espécie probatória o atributo de certeza ou verossimilhança que em princípio lhe convier. O sistema de liberdade conferido ao magistrado é denominado sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, previsto na forma principiológica do artigo 131 do CPC. Ensina-nos a doutrina que o sistema adotado pelo CPC, dando ao magistrado liberdade para apreciar a prova de forma livre, desde que haja fundamentação consciente com os elementos dos autos, se situa entre o sistema da prova legal e o sistema do julgamento segundo consciente. Fecha aspas. Continua. Deve-se ressaltar que o juiz não está atrelado a uma ou outra prova requerida pelas partes, pois o princípio do livre convencimento motivado o autoriza a julgar o feito com base nas provas que lhe sejam conclusivas ao litígio, para extrair dela o convencimento necessário e fundamentadamente realizar a prestação jurisdicional. No caso de apreço, a produção da prova testemunhal em nada contribuiria para a solução do litígio, por conta da controvérsia exclusivamente jurídica. Aliás, somente retardaria mais uma vez a solução dos autos. Com efeito, analisando os autos, nota-se que a matéria ora em debate consiste exclusivamente em se provar a criação de empresas fictícias com endereços falsos e sócios inexistentes, contratação dessas empresas fictícias como fornecedores de serviço à Assembleia Legislativa Estadual, sem que fossem executados os serviços contratados, pagamento das empresas por meio de cheques nominais emitidos em favor delas, sendo que nas cártulas eram postas a assinatura falsa do suposto sócio, acompanhada de outra de um dos tesoureiros da Casa Legislativa, saque dos cheques, 48 cheques, pelos próprios emitentes ou algum servidor por eles designados no Banco do Brasil, ou repasse das cártulas à confiança facto, que procedia ao desconto do montante depositado em favor das pessoas designadas pelos envolvidos. Ora, essas questões, no meu sentir, reclamam unicamente prova documental, mostrando-se, portanto, suficientes os documentos acostados aos autos para a verificação dos fatos narrados, e por isso mesmo desnecessária a produção de provas testemunhais, como pretendem os apelantes. Portanto, a produção da prova oral requerida se mostrou deficiente para o desvinde da causa, pois os documentos colacionados aos autos foram suficientes para a formação do convencimento do julgador e o consequente deslinde do litígio, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Ademais, a emissão dos 48 cheques emitidos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso em favor de Sereia Publicidade Reverso Limitada e a ausência de documento público ou privado comprovando a regularidade das atividades comerciais da referida empresa são fatos notórios e não negados pelos apelantes. Ora, de acordo com o que dispõe o artigo 334 do Código de Processo Civil, os fatos notórios e incontroversos não dependem de prova. Destaque, encontrando-se a demanda em condições de julgamento antecipado, sem necessidade de coleta de novas provas, a aprovação da sentença resolvendo o litígio sequer é uma faculdade, mas uma obrigação à vista dos princípios da economia e celeridades processuais, e também da razoável duração do processo. Assim, senhora presidente, afasto, como Vossa Excelência o fez, a preliminar de cerceamento de defesa. Como voto? Minhas pares, eu não tive tempo, porque nesse
recebi às 10 horas da manhã de rebater os fatos trazidos pelo memorial. E, não obstante, nós já tivéssemos começado o julgamento, e eu já tenho, doutor Rodrigo, proferido voto, entendendo que não houve cerceamento ao direito de defesa dos requeridos, diante da autoridade desse parecer, e diante eu entendo do estudo muito bem feito que foi realizado pelo eminente ministro, hoje advogado militante do Distrito Federal, eu gostaria de adiar a conclusão desse julgamento para que eu possa também examinar o que foi colocado nesse memorial. Eu estou fazendo isso em deferência ao princípio constitucional da plenitude de defesa. Eu penso que eu tenho um posicionamento já firmado, mas eu estou vendo que há algumas alegações novas que não foram colocadas nem nas razões recursais e nem no memorial que nos foi apresentado. Então, em nome disso, e para que realmente a gente possa rebater, se for o caso, ou acolher, né? Isso não é motivo de, desculpa, referência, se não é motivo, não consta nem em memoriais, nem consta nas razões, as alegações feitas seriam, me parece, apenas uma consulta, não é um documento, é uma consulta apenas, né? Não é um documento que servirá de base para o julgamento, é uma consulta, e consulta qualquer, né? Eu poderia ter pedido consulta a qualquer processualista. Certo, mas só que não consta nos autos a matéria. Ele pediu juntada, está aqui a juntada, não foi nem juntada porque o processo estava com cargo de Vossa Excelência, mas está pedido juntada e deu entrada às 12 horas e 18 minutos. Então, eu devolvi o processo, Excelência, às 8 horas da manhã. Desculpa. Não, a petição veio agora, o processo já estava aqui, já estava no plenário. Tá. Então, como foi juntada com petição, desembargadora, eu vou analisar para que a gente não possa, para que esse julgamento não possa ser, de repente, maculado por deixar de examinar exatamente a questão que foi colocada. Senhora Presidente e relatora, eu, em relação ao parecer, não tenho dúvida que foi bem formulado. A autoridade intelectual e moral de Sua Excelência, o ministro Mauro Galvão, é indiscutível. Todavia, penso que ele não seria o caso de adiamento, mas com ele concordo em razão das ponderações feitas por Vossa Excelência. Mas a minha convicção em relação a isso está afirmada, mas eu acompanho Vossa Excelência só por essa garantia que vejo que é eu diria, com todo respeito, um excesso de zelo próprio da condução sempre ponderada de Vossa Excelência perante esta Câmara. Então, eu vou, só por causa disso, eu vou pedir então aos municipais para a gente não fazer a conclusão então, desse julgamento para exame da petição que foi juntada. Fica então adiada a conclusão do julgamento. Senhora Presidente, Em face do só ainda nesse... de juntar. Eu às vezes interpelo fora de hora, porque não há afã de resolver o problema. Eu também recebi, nas mesmas condições, esse memorial com o parecer. Talvez, e até para que nós tenhamos uma segurança jurídica, ou aquele em que sou relator também deva ser para a próxima sessão também. Seria o número 13 também. Porque não tem sentido adiar um e não a conclusão de um e iniciarmos o julgamento de outro. Eu acho que tem Aqui a gente só está votando uma preliminar, tem outras preliminares. Eu tenho as preliminares, porque essas preliminares são repetitivas, tanto no que eu sou relator, quanto que a senhora é relatora. As preliminares são as mesmas, os argumentos são os mesmos, portanto, o ato de rejeição, de rejeitá-las, é o mesmo. Então Vossa Excelência já tem convicção dessa, já analisou, já teve a oportunidade de analisar, já formou sua convicção? Não, eu disse que eu tenho convicção que o cerceamento de defesa não ocorreu. Agora, não li
tanto quanto a senhora, o parecer de forma assim, minudente, apurada, Acho do que então a gente parecer. fazer o julgamento até chegar a essa pena final. Eu acho que não. Eu acho Ficar fazendo julgamento. é bom que nós façamos de uma vez só. Uma vez só. Né? Então, Vossa Excelência que está pedindo em virtude da juntada da petição. Tá. Então ficam adiados, esse julgamento fica adiado em face da petição que foi juntada com parecer para que possa ser analisado pela relatora, quero avisar o ministro e advogado que isso vai acontecer uma única vez. E também a pedido do relator, o número 13 da pauta, apelação 2.867 de 2011, também adiada a pedido do eminente relator em face da juntada de petição. É o 13. Em face da juntada de petição.